nós falamos que Deus, ele tem um cetro de equidade. Então Deus não pode favorecer um em detrimento do outro. O que ela representa para nós? Ela representa o nosso título para o céu. E agora nós damos continuidade agora nesse assunto tão maravilhoso. Nós vamos aqui ler o texto básico de hoje, que está em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 8. Apocalipse, capítulo 19 e versículo 8. Apocalipse 19, verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E esse traje de vestidura, esse linho fino, é nos dado unicamente através dos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas para isso, primeiramente, nós precisamos entregar o nosso coração inteiramente, completamente a Deus, sem reservas. Porque enquanto nós estivermos ainda praticando qualquer pecado conhecido, negligenciando qualquer dever conhecido, Deus não pode nos justificar. Nós, no início da nossa palestra no domingo, nós falamos que Deus, ele tem um cetro de equidade. Então, o cetro de equidade é aquele que julga todos de igual maneira, com a mesma igualdade. Então, Deus não pode favorecer um em detrimento do outro. Da mesma forma e a mesma oportunidade que Lúcifer e os anjos que com ele caíram tiveram, nós também temos essa oportunidade de salvação hoje. E nós não podemos negligenciar, porque Deus não pode nos passar por alto. Deus não pode encobrir os nossos pecados e nos favorecer de alguma forma para que nós venhamos ser salvos de qualquer maneira. Então, isso é muito sério. Esse é um critério do plano da salvação que nós precisamos entender corretamente, porque hoje, infelizmente, nós temos um evangelho espúrio sendo ensinado por aí, onde dizem que basta eu levantar a mão, aceitei a Jesus, estou salvo, não preciso fazer mais nada, posso viver de qualquer maneira. Mas isso não é verdade. Primeiramente, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos justificados por Deus. Como é que Deus vai nos justificar vivendo uma vida contrária à sua vontade? A palavra justificar significa absolver, reabilitar, perdoar. Então, para que Deus possa nos perdoar os nossos pecados, primeiro nós precisamos nos arrepender, precisamos abandonar. E tudo aquilo que nós sabemos que é errado, nós não podemos estar praticando. Caso contrário, nós não poderemos vestir esse linho fino, puro e resplandecente, que é dado para os santos. Eu quero ler aqui um texto com os irmãos, em Hebreus capítulo 10. Veja bem como a coisa é séria. Em Hebreus capítulo 10, nós temos aqui um texto que nós precisamos meditar profundamente nele, para que nós possamos ter a compreensão correta e não venhamos ser iludidos ou enganados ou acomodados no pecado, por alguns que têm ensinado que nós podemos ser salvos de qualquer maneira. Hebreus 10, 26. Veja bem o que diz. Hebreus 10 e verso 26. Porque se vivermos deliberadamente ou voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está vendo aí como é sério? Então, se nós procurarmos viver voluntariamente, deliberadamente, espontaneamente, ou seja, conscientemente,
em pecado, depois de quê? Depois de quê? Depois de haver tido conhecimento da verdade. Então, nós não podemos mais continuar na prática do pecado depois de conhecer a verdade. Então, isso aí é muito sério, e nós não podemos ser justificados por Deus vivendo em pecado. Mas isso quer dizer que eu não sou sujeito a cair, eu não posso cair? Não, de forma nenhuma. Nós somos sujeitos a cair em pecado, até porque nós vamos entrar em um processo depois de sermos justificados, que é o tema de hoje, que é a justiça comunicada, ou processo de santificação. A justiça imputada, irmãos, que nós estudamos hoje, o que ela representa para nós? Ela representa o nosso título para o céu. Jesus nos dá a credencial para o céu. Esse é o nosso título. Mas agora, através da justiça comunicada, que é a santificação, é a nossa adaptação para Ele. Porque ninguém é transformado num passe de mágica. Ninguém pense que você aceitou Jesus, entregou seu coração a Cristo, já estou santo, já estou transformado. Não é nada disso. Na realidade, agora nós vamos começar agora uma nova caminhada, que é rumo à santificação, alcançar o alvo. Qual é o alvo? A semelhança do caráter de Cristo. E para alcançar a semelhança do caráter de Cristo, nós temos que morrer diariamente. Paulo disse, morro a cada dia. Então nós vamos ter que morrer para o nosso eu, para a nossa própria vontade, para o nosso próprio desejo, e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, para que nós possamos então manter a bênção da justificação. Quando nós entregamos o coração inteiramente a Cristo, completamente a Cristo, sem reservas nenhuma, nós então recebemos a justiça imputada. E agora nós precisamos manter essa justiça imputada até o final da nossa carreira, porque essa veste, esse linho fino, puro e resplandecente que Jesus nos deu, nós temos que honrar Ele através da nossa vida, através do nosso testemunho, e procurar nos santificar a cada dia. O que é a santificação? É nós vencermos os nossos defeitos de caráter e adquirir diariamente os frutos do Espírito Santo. Todos nós temos sérios defeitos de caráter. E precisamos, através dessa obra de santificação, de transformação, vencer, subir a cada degrau. É como se fosse uma escada. E nós não podemos começar dali debaixo daquela escada e de uma vez, de um salto, alcançar o topo. Nós podemos fazer isso? Alguém consegue fazer isso? Você tem que subir como? Degrau a degrau. E esse degrau a degrau é o que nós chamamos de processo de santificação. Você tem que esquecer as coisas que para trás ficam e desenvolver os frutos do Espírito Santo. Porque nós temos muitos defeitos de caráter. Vou dar alguns exemplos aqui para que nós possamos entender. Nós somos cobiçosos, muitas vezes nós somos avarentos, nós somos egoístas, nós somos, às vezes, somos muito explosivos, ficamos nervosos assim, rapidamente. E tudo isso são defeitos de caráter, que nós adquirimos hereditariamente ou nós adquirimos também no decorrer da nossa vida. E agora, no processo de santificação, tem que ser eliminado do nosso caráter todas essas deficiências. E nós só podemos vencer essas deficiências através dos méritos de Cristo. E através do Espírito Santo, que é implantado em nós, nos dando novo motivo, novo desejo, nova vontade de lutar diariamente contra as nossas tentações, e assim nós vamos crescendo diariamente. E se nós cairmos, se nós errarmos, como já foi dito, 1 João 2,1, filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então nós temos, irmãos, como foi cantado aqui nos hinos anteriormente, o poder está à nossa disposição. Deus está ao nosso lado, a cada momento. Deus nos dá o poder suficiente para cada prova. Diz a palavra de Deus que Deus jamais vai colocar para nós uma tentação acima daquilo que nós podemos suportar. Mas com a tentação, Ele dará também o escape para que nós possamos suportar.
Amém? Então não há desculpas para nós continuarmos errando, para nós desistirmos. Ah, mas eu não consigo, é difícil demais. É difícil para a nossa natureza humana. É difícil porque nós somos fracos, porque nós olhamos para nós mesmos. Existe uma frase muito relevante que nós podemos destacar aqui, que diz o seguinte: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo, não vejo como me perder. Amém? Então, se nós olharmos para Cristo diariamente, esse é o segredo da nossa vitória. Contemplarmos a Cristo diariamente, nós vamos obter o poder da vitória, porque Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O que Jesus quer dizer com essas palavras? Que se Ele venceu o mundo, se Ele veio aqui dar um exemplo para a humanidade, de obediência, de resistência, de lutar diariamente, como ser humano, como qualquer ser humano tem que fazer, Jesus fez e provou, mostrou para o universo que o homem, se ele estiver unido ao Pai e ao Filho, ele pode vencer todas as tentações de Satanás. Amém? Que nós venhamos nos esforçar, que nós venhamos lutar diariamente. Não venhamos desistir. Se nós tropeçarmos, se nós cairmos, vamos levantar de novo e vamos erguer a nossa cabeça e vamos continuar a caminhada. Porque a caminhada, ela é reinda. A luta contra nós mesmos não é fácil, mas o poder foi nos dado para que nós possamos alcançar a vitória. Não deixe ninguém te iludir, ninguém te enganar, pensando que você pode viver de qualquer maneira e que irá alcançar a salvação dessa forma. Não é assim. Nós precisamos estar ligados a Cristo. Ao nos sujeitarmos a Cristo, o nosso coração se une ao seu. A nossa vontade imerge em sua vontade. O nosso espírito se torna um com o seu espírito. E nós vivemos a sua vida. Isso é viver a vida de Cristo. Por isso que quando Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo agora que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então nós temos que olhar para Cristo. Não vamos olhar para os nossos irmãos, não vamos olhar para as pessoas que às vezes estão na igreja cometendo erros, cometendo falhas, porque todos nós somos falhos. E se nós olharmos para nós mesmos, nós corremos grande risco de cair. Mas se nós olharmos para o nosso modelo, que é Cristo Jesus, nós vamos cada dia dar um passo de cada vez rumo à nossa salvação e à nossa vitória. Amém? E essas vestes brancas que nós estamos falando aqui, nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos falar mais um pouquinho dessas vestes que nós temos que manter ela até o final da nossa carreira e não permitir que nós venhamos abandonar, desistir dessa luta ou estar andando de um modo contrário à vontade de Deus e assim nós perdermos a nossa salvação. Vamos dar ouvido a essas palavras aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 18, olha o que diz para nós. Apocalipse capítulo 3, verso 18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então este é o conselho de Deus para cada um de nós, que nós venhamos comprar roupas brancas para que nós possamos vestir. E essas roupas nos são dadas através dos méritos de Cristo. Estas vestes maravilhosas que todos nós precisamos estar vestidos dela, para que nós não venhamos aparecer na vergonha da nossa nudez. Olha só, lá no início, quando a gente volta lá no princípio, Adão e Eva, eles tinham uma vestidura de luz, esse vestido, esse linho fino, vamos dizer assim, porque é simbolicamente, e enquanto eles viviam na sua vida de inocência do Éden, eles não conseguiam perceber que estavam nus. Por quê? Porque havia uma cobertura de luz.
que cobria aquela nudez, aquela cobertura de luz, era a inocência, era a vida que estava em harmonia com a vontade de Deus. Mas quando eles pecaram, quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, e infelizmente atenderam então o tentador, desviaram-se do conselho de Deus, o que aconteceu com eles? Eles viram que estavam nus. Foram cozer folhas de figueira para poder tampar a sua nudez. E Deus perguntou, por que eles estavam se escondendo? É porque eu estava nu, Senhor, e tive vergonha. Então assim acontece com nós hoje. Se nós não estivermos trajados com a veste da justiça de Cristo, se nós não estivermos trajando esse vestido linho, puro, fino e resplandecente, que representa os méritos de Cristo, nós iremos aparecer, infelizmente, na vergonha da nossa nudez. E o que é a vergonha da nossa nudez? São os nossos pecados. São a nossa vida que está em desarmonia com a vontade de Deus. E como é que vamos enfrentar o tribunal? Como vamos enfrentar o dia do juízo? E Deus vai nos olhar, e como é que nós vamos estar diante de Deus? Sem as vestes da justiça de Cristo. Isso não pode acontecer. Por isso que para manter essas vestes da justiça de Cristo, nós precisamos viver diariamente em harmonia com Deus. Aí irá se cumprir isso aqui conosco, ó. Apocalipse capítulo 3 e versículo 5. Olha só, Apocalipse 3, verso 5. O que vencer, ao que vencer, hein? Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Amém? Essa é a promessa de Jesus para cada um de nós que vencermos. E para vencer nós temos que lutar. Alguém consegue alcançar a vitória? Alguém consegue vencer sem luta? Sem o esforço? Nós precisamos então nos esforçar. Precisamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza, e contemplar a Cristo diariamente, para que assim nós possamos alcançar a vitória. Porque senão nós vamos passar, infelizmente, por uma situação muito difícil. Nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 16. Olha só, vamos meditar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui não é invenção da minha cabeça. Vocês estão percebendo que nós estamos lendo na palavra de Deus tudo isso. Nós seremos levados diante do tribunal de Deus, nós seremos julgados diante de Deus. Não basta nós termos o nome de cristãos, não basta nós professarmos ter entregado o coração a Cristo, mas cada um de nós vai passar pelo julgamento. Nós vamos passar em revista diante de Deus. Deus irá tomar o nome de cada um de nós. E Deus irá olhar as nossas obras, se elas estão correspondendo com a nossa vida, com aquilo que nós professamos, entregar o coração inteiramente a Cristo, para estar com as vestes da sua justiça. Aí diz assim, ó, Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Mais uma vez, estou lendo aqui na palavra de Deus. Então não deixemos ser enganados, ser ludibriados, ficar acomodados nos nossos próprios pecados, para que isso não aconteça com nós. Por quê? Porque a vinda de Jesus aos nossos casos é uma vinda como ladrão. Alguém espera o ladrão na sua casa? Você sabe que hora o ladrão vai aparecer? Assim será Jesus aos nossos casos. No momento em que nós menos esperar, Jesus está tomando o nosso nome, ó. Abrindo o livro da vida, o livro das boas obras, as más obras, e nós iremos ser julgados de acordo com as nossas obras. Porque nós professamos entregar o coração inteiramente a Cristo, e temos agora que ter obras correspondentes. Nós não precisamos de obedecer para ser salvos. Jesus nos salva pela sua graça, pelo seu amor maravilhoso, pelos seus méritos. Ele nos dá gratuitamente a salvação. Mas a partir do momento que nós estamos salvos,
nós temos que andar em... Se alguém está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, o que Deus vai olhar? Vai olhar se, a partir do momento que nós entregamos o coração a Cristo, se a nossa vida agora está correspondendo com aquilo que nós fizemos no princípio. Entregar o coração verdadeiramente a Cristo e daí em diante viver uma nova vida em Cristo Jesus. E mais aqui, uma palavra aqui interessante, para a gente concluir aqui essa parte, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Mateus capítulo 22, olha como é sério, hein? Mateus capítulo 22, nós temos aqui uma parábola, uma ilustração muito importante. Nós podemos ver aí no subtítulo, Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. Bodas é casamento. E diz aqui, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho. Então, o certo rei, representando Deus, seu filho, Jesus Cristo, e nós somos quem? Os convidados para esse casamento. Todos nós somos convidados para esse casamento. Só que aqui existe uma coisa muito importante. Imagine só, o rei nos convida para o casamento do seu filho, e agora o rei tem uma exigência, é lógico que ele deve ter, que todos os convidados estejam trajados com uma veste que foi fornecida pelo rei, uma veste apropriada para aquele casamento. Imagina, uma pessoa comum, quando vai celebrar um casamento, ele exige, muitas vezes, que os convidados estejam trajando uma certa vestimenta, não é assim que acontece? Imagina o rei, ele exige que nós estejamos trajados também com uma veste branca. E que veste branca é essa? A justiça de Cristo. Todos nós precisamos estar diante do rei, trajado com as vestes da justiça de Cristo. Porque o rei, antes de iniciar o casamento, ele vai vir para ver os convidados. É o que nós lemos lá, a vinda como ladrão, é a mesma coisa. Só que aqui nós estamos vendo de uma outra forma diferente, em uma outra ilustração. E nós vamos ver o que aconteceu quando o rei veio para ver esses convidados. No mesmo capítulo 22 aqui, nós vamos ler do versículo 11 ao 13, vejam só o que aconteceu. Por isso é muito sério, porque isso aqui serve de advertência para cada um de nós, todos nós que estamos aqui, os que estão nos acompanhando através da transmissão, nós estamos falando aqui de um assunto muito sério, assunto de salvação. E por isso nós devemos estar atentos e andar em harmonia com essa palavra. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial, olha só, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei aos seus servos, amarrai-o de pé e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Está vendo como é sério, irmãos? Não é brincadeira o que nós estamos falando aqui. Esse assunto da justificação pela fé é um assunto de extrema importância para as nossas vidas. É assunto de salvação, mas infelizmente muitos não levam a sério. Infelizmente muitos têm ensinado um evangelho espúrio, levando as pessoas a se acomodar nos seus pecados, deixando elas acreditar que vão se salvar de qualquer maneira. E isso não é verdade, irmãos. Eu estou lendo aqui para vocês. Quando chegar em casa, vocês podem rever tudo isso aqui, todos os textos que nós lemos, releiam em casa, leiam novamente, peçam sabedoria a Deus e não deixem ser iludidos. Não deixem ser enganados, porque é sério. Não vai adiantar, depois que fechar a porta da graça, nós lamentarmos. Nós chegarmos no nosso pastor, no nosso
dirigente, na pessoa que nos ensinou e talvez nos ensinou de uma maneira errada, e agora? O que eu vou fazer? Qual é a solução? E Jeremias 8:20 diz: passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Então isso é muito sério. Cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. Vamos meditar, vamos refletir, vamos orar a Deus. Aonde está a falha? A falha não está em Deus. Se existe alguma falha, está em nós mesmos. Mas o poder está à nossa disposição. Não precisa de você se desesperar. Não precisa você pensar que não existe mais solução. Porque enquanto a porta da graça está aberta, ainda há oportunidade de voltar atrás. Ninguém foi tão longe, ninguém é tão vil, ninguém é tão pecador que esteja além disso. Não importa a sua vida, não importa como você está vivendo, não importa o que você já praticou, o que importa é que Jesus ainda está batendo na porta do seu coração. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É o momento de nós abrirmos o nosso coração a Deus. Um coração contrito, um coração abatido, um coração arrependido, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No santo e alto lugar habito, mas também com o contrito de coração e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e para vivificar o coração do contrito. Amém? Que nós possamos abrir o coração para Jesus, irmãos. Não vamos deixar passar essa oportunidade. É a única oportunidade, é a única chance que nós temos de salvação. É entregar o coração inteiramente, completamente a Cristo e viver em novidade de vida. E assim possamos caminhar diariamente no processo da santificação, alcançando os frutos do Espírito Santo, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ninguém alcança isso do dia para a noite. E é necessário uma caminhada diária para que nós possamos crescer diariamente. Mas se nós deixarmos isso para o futuro, se nós adiarmos a nossa preparação, infelizmente nós podemos estar correndo um sério risco de perder a nossa salvação. Sabe por quê? Porque às vezes nós ainda tem muito tempo, eu posso ainda aproveitar um pouquinho aqui os prazeres da vida, as coisas que eu gosto tanto, mas é uma coisinha tão pequena, Deus não vai me condenar por isso. Ainda dá para me aproveitar um pouquinho, mas nós nos esquecemos que a nossa vida é um vapor, a nossa vida é muito curta. Nós estamos vivos aqui hoje e amanhã. Quem é que sabe do dia de amanhã? Às vezes você fica pensando, esperando, daqui 1 ano, daqui 2 anos, vou terminar primeiro meus estudos, vou concluir a minha casa, vou terminar os meus projetos, aí eu vou entregar meu coração a Cristo. Talvez seja tarde demais. Aquele homem que disse assim: eu vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros ainda maiores e vou dizer para minha alma: alma, descansa, bebe, folga, aproveita agora, minha alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não brinquemos com a nossa salvação, irmãos. A misericórdia de Deus, ela tem limite. E essa ainda é a nossa oportunidade de salvação. Que possamos hoje entregar o nosso coração a Cristo, sem reservas, e possamos viver em novidade de vida. Se você tem falhado, se você tem pecado, se você acha que está vivendo uma vida muito errada e que não há oportunidade, não deixe Satanás te enganar, porque ainda há oportunidade. Se Deus agora está falando no seu coração, entregue o seu coração a Cristo e não deixe passar essa oportunidade de salvação. É o meu desejo para mim e todos nessa noite.